um doador de medula não é encontrado no círculo familiar, começa uma verdadeira corrida contra o tempo para achar uma medula saudável que seja compatível com a de quem está doente. A grande questão é: quem é essa pessoa e onde ela está? Ela pode estar em qualquer lugar do planeta. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Todos estão cadastrados num grande banco de dados chamado REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Quem quer ter o nome no sistema precisa ir até um hemocentro, colher uma pequena amostra de sangue e preencher uma ficha. A primeira fase do processo de busca por uma medula compatível é eletrônica. Tudo acontece na web. Quando alguém adoece, o médico inclui as características do paciente num sistema muito parecido, chamado REREME. Assim, ele passa a ser conhecido como um receptor de medula óssea. O sistema cruza imediatamente as informações do REDOME com o REREME para encontrar os candidatos com chances de serem compatíveis. O doador do REDOME pode estar em Manaus e o receptor em Porto Alegre, não importa. É feita a coleta dessa medula ou das células tronco do sangue periférico e é feito o transplante nesse receptor. É um procedimento extremamente simples, ambulatorial, não precisa de internação. Ali é feita uma anestesiazinha local e depois, tirando-se essa agulha fina, esse procedimento praticamente é indolor, tá certo? Até porque eu vou injetar anestésico ali dentro. Depois você entra com uma agulha um pouquinho maior, mas já com o tecido anestesiado. Furou aquela camada, você vai penetrar onde? Dentro da esponja do osso. Dentro do osso esponjoso, aonde tem o quê? A medula óssea vermelha, que é a que te interessa para o transplante. Ali você vai aspirar de 10 a 20 ml de sangue, retirou a agulha, acabou o procedimento. A chance de encontrar um doador no Brasil entre 1993 e 2003 era de 15%. O REDOME tinha apenas 30 mil candidatos. Hoje, a possibilidade de encontrar uma medula dentro do país se aproxima de 60%. O Brasil é um país de grande diversidade, diferente do Japão. No Japão, tem menos de 1 milhão de doadores, a possibilidade é 95%, porque existe uma grande homogeneidade, né? Se a gente desse 20 milhões de doadores, que seriam 10% da população, um número, não aumentaria em tanto isso. Iria para 75%, no máximo 80% de probabilidade. O Brasil está conectado desde 2009 com todas as redes de registros no mundo inteiro. Nós temos cooperação com todos os registros do mundo. Então, quando um paciente ele vai entrar para a busca de um doador no Brasil, ele busca tanto no registro brasileiro, nós buscamos, o REDOME busca esse doador, no seu próprio cadastro e nos cadastros internacionais. Com isso, a possibilidade de se encontrar um doador hoje pulou quase que para 95%. Então é difícil encontrarmos um paciente que não tenha nenhuma alternativa para o transplante. No caso da pequena Thaís, a busca levou 1 ano. Apareceram 3 possíveis doadores. É difícil, porque o que você pensa, será que você vai conseguir, você não vai? Ainda mais no caso dela, que como ela não tem irmãos, né, que poderia ser o provável doador, aí fica mais difícil. Foi difícil, mas eu não perdi a fé, não. Durante um exame de rotina, Heraldo descobriu que estava com um tipo de câncer no sangue, já em estágio avançado e que tinha poucas chances de sobreviver. Entrou no REREME em 2012. Enquanto seguia com tratamento, o sistema rastreava bancos espalhados pelo mundo. 11 doadores universais foram encontrados, 5 no Brasil e 6 no exterior. A escolhida foi uma jovem gaúcha que acabou desistindo de participar do processo. A doação é voluntária, nunca obrigatória. O SUS marcou os exames para fazer no interior do Rio Grande do Sul. Primeira semana ela não foi, na segunda ela não foi, e o médico falou, olha, isso é assim mesmo, daqui a pouco ela vai. Aí, de repente, ele me chama, e eu já combalido, ele fala, Heraldo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A moça se negou a fazer. Apesar da agonia da espera, tudo foi resolvido. A ajuda veio da Europa. Existem 27 milhões de doadores voluntários no mundo. 4 milhões estão no Brasil.
Esses 4 milhões de cadastrados representam mais de 1,5% da nossa população. Pode parecer pouco se comparado ao tamanho do nosso país, mas já é o suficiente. É uma amostragem que atende às principais características do nosso povo. Só que não pode também imaginar que você vai cadastrar infinitamente ou sem definições corretas. Quando nós atingimos um número alto de doadores, que a gente tinha quase 3 milhões, se não me engano, nós passamos a ter um teto, controlando um pouco a entrada em algumas regiões e abrindo para outras regiões. Tanto os voluntários brasileiros quanto os americanos são importantes para o mundo inteiro por um motivo muito simples: a mistura de raças. Só no último ano, o Brasil enviou material para 60 estrangeiros. O Brasil fornece doador para a Europa toda, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para Singapura. Ou seja, é uma população tão importante, tão geneticamente diversa, que podemos atender pacientes que estão sofrendo em outras partes do mundo também. O processo inverso também acontece. Imagine que um paciente que nasceu no sul do Brasil precisa de uma transfusão. Se o Redome não conseguir localizar um voluntário dentro do país, a alternativa mais prática é procurar na Europa, por causa da descendência. Se você for, por exemplo, para Santa Catarina e entrar numa região, por exemplo, mais uniforme em termos de miscigenação, provavelmente na Europa você vai encontrar doador facilmente para essas pessoas. Qualquer pessoa saudável entre 18 e 55 anos pode tentar se inscrever no Redome. É muito importante manter os dados cadastrais atualizados. Esta é a única maneira de encontrar o voluntário, que pode ser chamado de uma hora para outra até que complete 60 anos.